Esses dias eu estava assistindo uma live da Rhonda Byrne, a autora do livro O Segredo, e ela falou algo que chamou bastante a minha atenção. E hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Olá, para quem não me conhece, eu sou Bel Silva, sou massoterapeuta, sou aromaterapeuta e estudante de psicanálise. E hoje eu gostaria de compartilhar uma história que aconteceu comigo e que vendo a live da Rhonda Byrne me fez lembrar desse fato em específico. Há um tempo atrás, quando eu cheguei aqui em uma outra cidade, para quem não sabe, eu sou de Pernambuco e hoje eu vivo em uma cidade interior de São Paulo. Eu precisava divulgar os meus trabalhos. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês porque eu sei que muitas pessoas, ao ouvir algumas críticas, alguns comentários, acabam desistindo e desanimando do que pretende fazer, dos seus sonhos e dos seus objetivos. E eu achei pertinente compartilhar isso aqui com vocês, mesmo depois de tantos anos. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer alguns vídeos, só que eu tinha um celularzinho, simples, que não tinha uma imagem de boa qualidade. E mesmo assim, eu comecei a postar do jeito que dava. Comecei a divulgar os meus trabalhos, porque eu precisava construir clientes aqui em uma nova cidade. E com algum tempinho eu conheci uma pessoa, uma amiga, que começou a criticar tudo que eu fazia. As postagens, os vídeos, ela e uma outra pessoa falava que eu não deveria postar aquilo, que não estava bonito, não estava legal, quem não era visto não era lembrado, era melhor ficar escondidinha, porque a pessoa também trabalhava com protocolos parecidos, não igual, mas parecido. E aquilo eu estava num momento muito desafiador, sozinha, em uma cidade que eu não conhecia praticamente ninguém. Estava começando a minha vida. Cheguei aqui só com a mochilinha nas costas e uma malinha na mão. Então tudo era muito desafiador. Estava frágil, longe da minha família, sem ninguém. Foi muito difícil. E eu estava num momento delicado. E aquilo, naquele momento, me afetou bastante. Eu fiquei, claro, triste porque vem tantas palavras negativas de alguém que eu gostava na época, de uma pessoa que eu sentia como se fosse realmente uma colega, uma amiga. Mas isso me afetou. Mas ainda assim eu não parei, mas eu comecei a observar e ver com um olhar diferente. Então, sempre falava que os vídeos não estavam bom, ria, estava feio. E chegou a comentar que falou com outra pessoa que ele era profissional e que ele também podia fazer aqueles vídeos que eu fazia, tudo que eu fazia, muito melhor que os meus, de ótima qualidade. E eu comentei, que bom que você pode pagar, no momento eu não posso porque eu estou começando agora. E isso me deixou bastante triste, e frustrada naquela época. Tempos passaram, eu conheci uma terapeuta maravilhosa, uma queridíssima, que hoje é muito minha amiga e faz questão de dizer o nome, que me fez chegar, abrir os olhos para tantas coisas e é onde eu estou hoje também, através da orientação dela. Então, gente, terapia é muito importante, tá? Minha queridíssima Claísa Pardo, beijo super carinhoso. Me ajudou demais e uma das questões também é a gente aprender a ser grato às pessoas que nos impulsiona, que nos ajuda a alavancar os nossos sonhos. E quando eu conheci essa terapeuta, ela abriu os meus olhos para muitas coisas. E eu comecei a trabalhar muito sobre o poder da mente, realmente sobre tudo que a gente vê hoje muito na internet. E também fiz alguma terapia, fiz reiki, fiz barra de axis também com ela é coach. Isso veio clareando muito na minha mente e eu não desisti, continuei firme, Me afastei um pouco da pessoa porque eu precisava evoluir, entrar nos estudos, me dedicar bastante. Graças a Deus eu consegui vencer todos esses desafios que eu passei aqui e conquistei o meu espaço e hoje eu tenho o meu espaço e agora cada vez mais eu busco realizar os meus sonhos, focar em mim, me dedicar a tudo que eu desejo e pretendo sim fazer. E dando seguimento, decidi fazer justamente a psicanálise, porque a psicanálise é interessante que fala muito sobre isso. E na verdade eu entendi que tudo que o outro fala não diz respeito a você, mas diz respeito do outro. Então é o que Freud chama de recalque. Então a pessoa desejava fazer, mas ela não tem a coragem que você tem de fazer, ela não se dispõe a fazer, ela deseja fazer a mesma coisa, mas por não ter a coragem, a capacidade que você tem,
ela precisa diminuir você. Então, eu gostaria de compartilhar essa história com vocês, porque eu sei que muitas pessoas acabam desistindo. Hoje eu atendo bastante pessoas, né, como massoterapeuta ainda, e eu vejo como isso afeta as pessoas e faz com que elas desistam dos sonhos dela. Então, eu vi essa necessidade de vir aqui falar para vocês: não desista, não dê ouvidos às críticas, porque isso reflete muito mais sobre elas do que nós, fala muito mais sobre o que elas são do que nós. Continua sonhando, acredita no que você faz, não dá ouvido, não se importa. Os seus sonhos só precisa de você, ele não precisa de plateia, tá bom? Então foca em você, foca nos seus objetivos, foca nos seus sonhos, nos seus desejos, naquilo que você quer e confia somente em você. Então eu comecei como dava, com o que eu tinha e conquistei o meu espaço, conquistei os meus sonhos e estou sempre em busca e não paro. Hoje, aos 52 anos, eu continuo estudando, continuo me preparando e continuo buscando, sim, os meus sonhos. Eu li também, inclusive, o livro O Segredo, né? Então eu gosto bastante de tudo isso sobre o poder da mente e sempre me encantou bastante. Então, se você tem um sonho, se você tem um projeto na sua vida, não fala, não comenta com ninguém, não se importa com o que as pessoas falam. É um sonho seu, é um desejo seu, então realiza, busca sim para você, tá bom? Então, eu te desejo toda a sorte do mundo, te desejo que você seja muito abençoado no que você sonhar, no que você neste momento está planejando fazer na sua vida, para você não desanimar. Não se importa, porque nem Deus, nem Jesus agradou todo mundo, imagina nós, né? Não temos a pretensão de que todo mundo vai gostar do que a gente faz, dos nossos vídeos, ou de qualquer coisa que seja. Seria até muita pretensão, mas pode ter certeza que haverá muito mais pessoas que vai te acompanhar, vai te apoiar, do que as pessoas que vão criticar. E se também for vice-versa, não tem problema. O importante é que você está se realizando, independente do que as pessoas falem. E o que eu posso falar para as pessoas é que elas olhem mais para dentro de si e vejam qual a necessidade que ela tem de sempre condenar e criticar o outro. Será que não é algo que ela precisa trabalhar nela? Então começa a olhar mais para você, começa a se sentir mais chegado. Tem algo que você gostaria de fazer, mas te incomoda porque o outro faz e você não faz? Procura olhar mais com carinho também para dentro de você e entender por que você tem esse sentimento. Será que não é algo que você precisa trabalhar em você, em vez de descarregar tudo no outro? Pensa nisso com carinho, tá bom? Hoje eu gostaria de deixar esse vídeo para que incentivasse vocês, que passaram, mesmo que eu, por muitas pessoas querendo fazer você desanimar e desistir, mas você vai continuar firme, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Então, um passo de cada vez, no seu tempo, como dá, mas o importante é seguir e nunca parar. Beijo carinhoso e fique sempre com Deus.